Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, umas informações, né? Uma aula um pouquinho diferente do normal. A gente não vai focar na língua inglesa, mas assim, uma aula bem informativa para a gente desmitificar algumas coisas, né? E sobre aprendizado de língua estrangeira e tal, que acontece muito. As pessoas têm uma certa visão, né, desse dessa área, né, de escola de inglês, né, que aí incluem várias, e acaba que tem, não é que o povo engana a gente, né, que essas escolas enganam, mas acaba tendo um certo engodo, no sentido que elas te prometem mais do que elas vão conseguir te oferecer, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui que vocês vão entender. Aí ele começa falando assim, que não é nada fácil aprender uma língua estrangeira, lógico, tá? Não é fácil, mas você consegue ter uma certa fluência se você se dedicar bastante, tá? Dentro de 3 a 6 meses, viu, pessoal? É bem interessante isso. Por quê? Porque aí você tá 24 horas por dia naquilo. Então, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, dentro de no máximo 3 a 6 meses você já vai estar se comunicando bem em inglês, apesar que você não vai ter o suporte gramatical, né, de dentro da escola, aquele instrumental, né? Mas enfim, vamos continuar lendo. Aqui é porque eu peguei do site, né? Deve saber disso. Aí a gente tem os autodidatas, né, que procuram curso de inglês ou aulas particulares. Então é difícil para eles também. Na verdade, falar ou escrever numa língua estrangeira é uma das atividades cognitivas que, segundo as pesquisas neurológicas, mais requerem atividade cerebral. Então, é o que eu sempre falo para vocês. Você aprender uma língua estrangeira, ela vai te possibilitar o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, tá? O que acontece? Ó, como ela requer muita atividade cerebral, ela vai desenvolver muito a forma como você pensa, tá? Você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Eu não sei se eu já dei essa aula para esse curso de vocês especificamente, falando sobre quais as habilidades que desenvolvem, tá? Especificamente. Mas vocês conseguem achar isso na internet muito fácil também. Como o nosso cérebro trabalha por meio da comunicação entre os dois hemisférios, né? Que a gente fala que é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, tá? Ele faz uma comunicação entre os dois lados, e os processos cognitivos responsáveis pela comunicação em línguas estrangeiras ativam pontos diferentes dos dois lados, né, dos dois hemisférios. A quantidade de sinapses, que são aqueles impulsos elétricos que acontecem no nosso cérebro, e, diga-se de passagem, a produção de energia elétrica necessárias para desempenhar essas funções são absurdamente superiores à quantidade de sinapses e atividade cerebral necessárias para se falar sua língua materna. Ou seja, resumindo, você vai esforçar o seu cérebro muito mais quando você está tentando falar inglês do que quando você está tentando falar português, tá? E eu acabei de perceber que eu estou dando bobeira e vocês não estão vendo o que eu estou lendo. Aqui, aí. Tá? Então nós lemos até aqui. Aí vocês releiam aí. Dá uma pausa. É, Aí, moral da história, ele mesmo falou aqui, né? Não acredite imediatamente em nenhum método milagroso. Ele dá outra moral da história, né? Que é o que eu estava falando no começo. Para vocês não acreditar que o quê? Que vai ter alguma fórmula que faz você aprender inglês, tá, pessoal? Ou qualquer outra língua, em poucas horas, dias ou meses. Por exemplo, eu falei que dá para aprender em 3 meses, mas você vai aprender de uma forma muito grosseira, né? Porque você vai estar, e de uma forma muito forçada também, porque você vai estar, tipo, você não vai falar português mais, né? Você vai estar lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, você não tem outra opção a não ser falar inglês. Então você vai desenvolver muito rápido, de uma forma forçada.
É um jeito de aprender? É um jeito de aprender. Eu recomendo? Não, não recomendo. Por quê? Porque as pessoas que eu conheço que aprenderam dessa forma, pessoal, o inglês delas é muito precário, tá? Elas têm até uma. Elas conseguem se comunicar bem, né? Isso não é problema para elas, mas elas têm um inglês muito precário. Vocabulário limitado, não conhece as estruturas linguísticas, não sabe como escreve as palavras. Claro que não são todas, isso não é para tudo, mas não sabe como escreve as palavras, porque nunca viu aquela palavra escrita, ele só usa ela na fala, tá? Então, você vai ter uma certa fluência, mas ela vai vir de uma forma muito grosseira, é isso que eu estou dizendo. Então, não adianta você acreditar nisso aqui, tá? Por quê, pessoal? Porque depende do nosso esforço, tá? Se você, quem se esforçar mais vai aprender mais rápido, óbvio, tá? Óbvio. Então vamos ver aqui. Aí ele tem três mitos. Eu peguei só o primeiro, tá? Para não delongar muito a aula. Para aprender inglês, preciso aprender a falar o idioma. Isso é um mito, dizendo ele, ó. Quando você aprende uma língua estrangeira, num curso de idiomas, normalmente você receberá treinamento em quatro habilidades, que eu já falei para vocês, né? Que é entender, que é a parte de escutar, ler, escrever e falar, que são duas passivas, né? Entender e ler. Deixa eu aumentar um pouquinho. Entender e ler e escrever e falar são as duas ativas, tá? Então aqui, ele está falando, duas dessas habilidades são passivas e outras duas são ativas. Normalmente as habilidades ativas são adquiridas mais lentamente e com mais dificuldade do que as passivas. Lógico, é mais difícil falar do que entender. É mais difícil escrever do que ler, com certeza, faz sentido, né? Quero frisar a palavra normalmente porque isso, ele falou normalmente porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então a pessoa pode ter mais dificuldades e pode ser que tenha alguém que acha mais fácil as ativas, tudo bem, mas normalmente não é o que acontece, tá? No nosso caso, que a gente aprende no ensino médio, né? De acordo com os nossos parâmetros curriculares, né, que é uma lei nacional que todas as escolas têm que seguir, inclusive as particulares, até um certo tanto, elas têm uma certa liberdade, mas tem um mínimo que é obrigatório. As faculdades que oferecem os cursos de licenciatura, por exemplo, né, a ênfase é no uso do inglês instrumental, ou isso, eles focam no uso da leitura, tá? Esse é o que a gente fala de foco no ênfase no instrumental, ou seja, vocês não têm a oralidade, não tem tanto a produção de texto, tá? É mais voltado para leitura e nem o entendimento também acontece, tá? Então, por exemplo, só para vocês lembrarem, quando vocês tinham aula de inglês, o professor passava no quadro a matéria, vocês estavam lendo, né? Às vezes tinha um professor ou outro, não sei, isso vai variar muito, que tentava ensinar a pronúncia para vocês. A maioria, dentro da minha realidade, não ensina, né? Porque não é o foco. Não é que o professor é ruim. E no dia da prova, o que vocês tinham que fazer era ler de novo. Vocês, o que era normalmente as provas, pessoal? Vocês só tinham que completar alguma coisa, só tinha que relacionar, né? Porque você estava lendo e relacionando. Você lia, o que está faltando aqui, né? As mais difíceis que tinha, você tinha que decorar alguma coisa para você conseguir reproduzir, né? Então não dá para você. Se você tem quatro habilidades, você vai focar em uma só, você tá perdendo 75% do, do que você tem que aprender, né? Então, ó, ele vai falar aqui, ó, devo estudar as quatro habilidades? Sim, se você tiver tempo, material e motivação, tá vendo só? Como que depende muito de vocês, depende de quem quer aprender, você deve estudar as quatro habilidades, que é o que eu tento fazer com vocês, né? Infelizmente, por causa da modalidade à distância, não tem como a gente praticar, né, a fala.
o entendimento até que tem, né? Porque eu estou falando para vocês. Então eu leio em inglês, então vocês estão treinando o ouvido. Querendo ou não, está treinando. Eu normalmente eu ponho um texto para vocês lerem, então vocês já estão lendo, e quando vocês fazem a tarefa, também vocês vão ler. Escrita, porque óbvio, vocês vão fazer a tarefa, normalmente eu presto produção de texto, alguma coisa nesse sentido, né? Só não a fala, mas eu sempre peço para vocês o quê, pessoal? Quando você for fazer a tarefa, leia em voz alta o que você está escrevendo. Para quê? Porque você pratica a fala, tá? Porque é o jeito que o nosso cérebro funciona, tá, pessoal? Mas eu estou vendo o conteúdo só de ler. Claro que tá. Mas o seu cérebro vai desenvolver melhor as habilidades se você escutar, se você escrever, se você falar e se você ler. Aprender inglês é uma atividade com fins bem definidos. Então essa aqui é outra coisa interessante que ele toca nesse assunto, né? Porque cada um de vocês tem um objetivo. Ah, eu quero aprender inglês porque meu trabalho pede. Tipo, você nem tem relações exteriores, né? Você não vai conversar com ninguém de fora. Você só precisa disso porque tem algumas coisas técnicas que estão em inglês. Então, quer dizer, o vocabulário que você vai ter que aprender é muito limitado, né? Dentro só da sua área. Ah, não, eu quero ir para o exterior, eu quero viajar. Ah, então você já vai ter que aprender bem mais, né? É, eu quero porque eu jogo online com os meus amigos e tal, eu preciso aprender. Também vai ser um vocabulário limitado, né? Então, depende de cada um aí, qual que é o seu foco, né? Então, por exemplo, é diferente de aprender física ou química na escola, né? Por quê? Porque, ó, a maior parte dos alunos não vê objetivos claros para isso aí. Então, para que que você é o que o aluno muitas vezes pergunta, né? Para que que aprende física? Para que que você é química? Isso não vai me ajudar em nada na vida. O que está errado, né? Mas, de novo, não é que não tem objetivos, né? Essas disciplinas, elas têm. Eles só não são objetivos claros, certo? Ao contrário do inglês, o inglês tem um objetivo muito claro, né? Para você aprender. Pode ser que não apele para você. Ah, eu não tenho motivo para aprender inglês. Tudo bem, você não tem motivo. Mas quem quer aprender tem um objetivo muito claro, tá? Além dos objetivos que são oferecidos por qualquer coisa que você vai estudar, né? De desenvolver cognição e tal. Porque também porque é só você olhar para a criança, né, pessoal? A criança, até no reino animal, os animais eles aprendem brincando. Então por que que o filhotinho do leão brinca? Por que que ele tem esse instinto de brincar? Né? Porque ele está aprendendo o mundo. E da mesma forma a gente brinca, mas não só isso, a gente também, quando a gente estuda inglês, química, matemática, enfim, a gente está aprendendo coisas específicas que às vezes a gente não vê objetivo. Só que o nosso cérebro ele funciona muito na base da analogia, tá? O que que é isso? Eu relaciono as coisas do mundo. É difícil dar um exemplo para vocês, mas o nosso cérebro ele trabalha dessa forma, fazendo analogias. Ele relaciona as coisas. Então, para nós, parece que as disciplinas são separadas, mas na verdade elas estão todas juntas, né? Então, uma prova, só um exemplo, a gente vê a matemática lá na física, né? Quando a gente vai estudar português, aquele mais técnico, a gente vê também que aquilo ali é quase uma matemática, né? Tem uma fórmula para resolver aquilo. A gente não vê os números ali, mas é bem exato no sentido de que a gente tem que seguir um padrão, né, para ser resolvido. Então, quer dizer, são habilidades que você desenvolveu lá na matemática, né, de resolução de problema, e aplica em outras disciplinas. Então, você vê por isso que se fala tanto em multidisciplinaridade, né? Ou seja, não é nem inter. Falava-se muito em inter, hoje está se falando muito em multi, que é tudo junto, né? Porque a gente desenvolve. Nosso cérebro é só um, né? E a gente pensa de forma, faz essas analogias, né? Então, é importante a gente aprender outras coisas, né? Por exemplo, aqui a física e a química, e no caso do inglês ele tem esse objetivo claro. Então ele vai dar exemplos aqui, né? O que ele fala que é diáfano, né? O que quer dizer isso? Você já sabe para que serve, né?
Então você precisa aprender para quê? Para viajar, para ler artigos, ou textos técnicos, para namorar, para ler revistas, ou literatura, né? Por exemplo, um livro do Harry Potter, sei lá. Para participar de fóruns online, para trabalhar, e aí tem várias áreas, para não perder meu emprego, embora não precise usar o inglês no dia a dia. Olha que interessante isso aqui, né? Então, às vezes isso acontece muito, né? Eu não creio que isso tenha aqui em Pires do Rio, né? Na minha cidade. Mas acho que o catalão tem muito isso. Eles pedem no currículo que a pessoa fale inglês, mas ela não vai usar no trabalho, né? Então, tipo assim, é algo só para ter, caso precise. Né? Então é bem interessante isso. E também a pessoa, e também tem essa questão. Às vezes a pessoa pede isso porque, como eu disse para vocês, quando a pessoa desenvolve uma língua estrangeira, a habilidade cognitiva dela melhora bastante. Então pode ser que a pessoa está usando isso porque não tem como ela colocar lá no currículo assim, precisa-se de pessoas com habilidades cognitivas elevadas, entendeu? Porque o que é que julga isso, né? Como é que você analisa isso? Então, alguém dominar uma língua estrangeira já é prova de que a pessoa tem uma certa inteligência. Ou melhor, de que ela desenvolveu essas habilidades ao aprender o idioma. Tá? Não é que você precisa ser inteligente para aprender inglês. Não. Ao aprender inglês, você desenvolve habilidades mentais que são boas, não só para a língua, né? Para jogar videogame, tirar onda na escola, né? Então os motivos são mais variados. Receber e acompanhar turistas, fazer palestras, escrever artigos, traduzir textos, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro fazendo isso aqui, autonomamente. Desafiar minha capacidade de aprendizado, pode ser só um desafio. Me divertir, pode ser também. Para entender filmes e séries, para aprender mais sobre o mundo, países anglófonos, acesso à cultura. Sim, esse aqui é um interesse mais social, né? Esse aqui é um interesse social. Esse de tirar onda aqui também é um interesse social, né? Não é profissional, por exemplo, igual esse aqui, né? Mais voltado para a questão profissional. Esse aqui também pode-se dizer que é profissional, não porque a pessoa tem profissão, né, de jogar videogame, mas ela quer aprender para aquilo, né? Ao contrário desse, que ela quer aprender pela questão social, né? É diferente. Então pode ser social, pode ser profissional e pode ser pessoal, né? Por exemplo, aqui para se divertir é pessoal. Pode se dizer também, né, que mistura, né? Enfim. E a lista seguiria, né? Até é um termo em latim esse aqui, né? Para se referir ao fato que ela é tão longa que causa um certo desconforto, alguma coisa assim. Mas creio que os itens já deem conta de boa parte dos objetivos normais do aprendizado de inglês. Compilei essa lista para que você perceba que, conforme seus objetivos, provavelmente não será preciso que você desenvolva as quatro habilidades. Perceberam, então? Onde que está as quatro habilidades aqui? Porque depende muito do para quê, né? Não há muita razão para aprender a entender discursos orais ou falar inglês se o seu objetivo é único e exclusivamente ler ou escrever artigos científicos. Se você quer apenas entender seus seriados preferidos, faz pouca diferença aprender a escrever em inglês. Eu não concordo com essa parte, não, tá? Porque, como eu disse, é a forma como o cérebro funciona. Então, quando você é tipo aprender Libras. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de aprender Libras, mas eu mesmo eu tive uma dificuldade muito grande de aprender, porque obviamente não tem um recurso sonoro, né? Na, nos símbolos da Libras. Né? Isso não é uma crítica, é um fato. Né? E eu tenho dificuldade por causa disso, porque eu sentia falta disso. É uma coisa minha, é um problema meu, né? Pode-se dizer. Então, da mesma forma, ao aprender inglês, eu acho interessante ter a parte escrita e a parte oral, porque assim a minha memória ela vai trabalhar melhor, entenderam? Ela vai conseguir captar melhor o que está sendo passado, porque eu tenho tanto respaldo auditivo quanto respaldo visual da escrita, do que está escrito, certo? É uma forma como a minha cabeça funciona, né? Então pode ser que
não faça diferença para você, mas para mim isso aqui faz, né? Então por isso que eu não concordo, é uma questão pessoal. Portanto, a escolha de qual habilidade desenvolver vai depender diretamente dos seus objetivos ao aprender o idioma. Então isso é uma dica para vocês. Dependendo do objetivo de vocês aqui, né, que pode ter outros, óbvio, vocês podem focar, tá? Como cada um de vocês vai ter um, eu não tenho como eu parar de ensinar uma parte ou de pedir que vocês pratiquem oralmente, né? Mas vocês podem orientar os seus estudos em torno disso, apesar dos meus avisos, tá? Então depende de vocês. E caso tenha dúvida, pode falar comigo, professor, eu quero aprender para tal coisa. O que você acha? Aí eu ajudo vocês também, pode me procurar. A primeira pergunta que se deve fazer ao começar a aprender em inglês é: Why am I learning this stuff? Para que eu estou aprendendo essa coisa, né? Essas coisas, isso. Mas por que eu estou aprendendo isso? Ao contrário do que 9 entre 10 cursos de idiomas anunciam, né? Então, ó, a maioria, né? A grande maioria, 9 a cada 10 cursos de idiomas anunciam o quê? Que falar inglês não ou melhor, eles anunciam que falar inglês é a habilidade mais importante, né? Então, aqui no caso, o que é a moral da história aqui, né? Falar inglês não é a habilidade mais importante, porque depende dos seus objetivos, né? Pode ser que a escrita seja mais interessante para você. As propagandas de curso são quase sempre monocórdicas, né? Ou seja, ela só tem aquele som, digamos assim, só tem aquela linha de pensamento, alguma coisa assim. Ela é mono, né? Mono é um só. Venha para o nosso curso, aqui você vai falar inglês. Né? Lógico, eles querem vender, né, pessoal? É por isso que às vezes eu falo isso, né? Não, não que seja, mas às vezes eu falo isso, que a propaganda ela é mal, ela faz um mal para o mundo, no sentido que, lógico, a gente precisa da propaganda, né, do marketing, mas às vezes ele é agressivo demais, tipo aqui, ó, né? Então aqui eu leio isso aqui, como eu estou desesperado querendo aprender inglês e eu não pensei direito para que eu quero aprender, mas eu sei que eu preciso, então eu entro nesse curso, né? E às vezes esse curso especificamente não vai atender às minhas necessidades. E aí às vezes eu acabo gastando dinheiro e tempo, né? Que uma coisa também reflete a outra, né? Tempo é dinheiro, dinheiro é tempo, né? Então, mas isso pode acontecer, né? Porque falta falta essa orientação aqui que eu estou fazendo com vocês, né? No caso do brasileiro de classe média, baixa ou alta, que trabalha numa área técnica qualquer e viaja uma ou duas vezes na vida para os Estados Unidos ou qualquer outro país anglófono, a habilidade de falar talvez seja a menos importante das quatro. Né? Para esse brasileiro, é muito mais importante saber ler e interpretar textos em inglês, saber escrever e-mails para os seus contatos no exterior, empresas estrangeiras, muito útil quando aquela sua encomenda da China demora 3 meses para chegar, né? Não sei se alguém já pediu, já teve essa experiência. Ou compreender filmes, seriados e vídeos no YouTube, para não ficar dependendo das boas almas que legendam esse material. Também, isso aqui é uma coisa muito interessante também, né, pessoal? Que eu acho que é um diferencial para aprender inglês, pelo menos a entender, né? Pelo menos entender o inglês. Você assistir coisas no YouTube, porque no YouTube tem muito material bom, tem coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. E em português a gente tem um certo tanto. Em inglês a gente tem muito mais coisa boa, porque tem o mundo inteiro produzindo conteúdo em inglês. Então pessoas na Europa produzem conteúdo em inglês, pessoas nos Estados Unidos, pessoas na África. Percebem? Como que às vezes até tem brasileiro produzindo conteúdo em inglês. Por quê? Porque ele vai ter um público maior, né? Então é interessante a gente conseguir entender. Às vezes tem a legenda em inglês. Então você saber ler já vai ser muito bom, porque você vai conseguir entender, né? E o bom de você assistir série, por exemplo, legendada, né, em inglês, é que você está aprendendo, está treinando as duas. Você está treinando a leitura e está treinando o seu ouvido.
ao mesmo tempo. A habilidade de falar, portanto, só será usada nos poucos dias em que você ficar no exterior, né? No exemplo que ele deu aqui. E muito provavelmente o vocabulário que você vai precisar se restringirá aos poucos campos semânticos, né? Por exemplo, semânticos, então campos de significado, né? Que seriam aqueles grupos de palavras que eu ensino, às vezes, né? Não tanto para vocês intermediário 2, mas nos mais básicos, né? Então, grupo de palavras no hotel. O que, que tem lá no hotel? Então tem um tem o atendente lá, o recepcionista, né? Tem a mala, tem o quarto, a suíte. Então, você vai aprender essas palavras. Restaurante é a mesma coisa. Aí tem os tipos de comida, né? Tem os talheres, o garçom. Tudo isso é interessante porque você vai usar lá dentro do restaurante. Guia de turismo, transporte, compras, né? Por aí vai. Certo, pessoal? Então, o que, que é a ideia dessa aulinha um pouquinho diferente hoje? Para vocês não caírem no papo de. Claro, não estou falando que todas são maliciosas, né? Mas que você vai aprender com certeza, tá? Porque é um esforço que depende mais de vocês do que do curso. Lógico, eu acho que a principal diferença de quem aprende sozinho e quem não consegue aprender sozinho não é a habilidade de aprender sozinho, e sim a ocasião, o gatilho, né? Então, tem até uma historinha do cara, eu não lembro direito, eu vou tentar contar. Todo dia o cara chegava do trabalho, ele, ele sentava na poltrona, ligava a TV, e aí, daquilo ali, ele ficava sentado ali quase a noite inteira, ele pediu uma pizza, né, num determinado horário, porque o telefone estava ali do lado dele, aí ele comia aquela pizza e, eventualmente, ele ia dormir. E nisso ele estava engordando muito, ele estava tendo problema de saúde e tal. Que era o gatilho, pessoal? Ele tinha um gatilho ali. Ele percebeu que quando ele sentava na poltrona é que desencadeava tudo isso, porque dali ele ficava com preguiça de levantar. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a chegar em casa e não sentar na poltrona. Ou seja, ele começou a conseguir, conseguiu começar a mudar os hábitos dele, né? E aqui nessa questão que eu estava falando, do inglês, tem esse gatilho também, né? Para você, no caso de estudar sozinho, né? Que é uma coisa que você pode tentar fazer. Mas muitas das vezes o gatilho é justamente ir para ter a obrigação de ir para um curso de inglês. Então eu mesmo já passei por isso. Eu tinha que estudar para concurso, para passar num concurso. Então que eu não conseguia estudar dentro de casa. Eu chegava em casa, eu não estudava. O que eu comecei a fazer? Eu arrumei um gatilho para mim. O que eu fiz? Eu me matriculei num curso, num cursinho para aprender as questões de concurso. Aí eu comecei a aprender daquela forma, meio que forçado, mas deu certo, eu aprendi, né? Porque eu mudei o meu gatilho. Mas também eu já consegui estudar sozinho, né, para concurso. Isso foi uma época, durante uma outra época, quando eu estava mais maduro, eu conseguia estudar sozinho. Então, mas mesmo assim eu precisava do gatilho, né? Porque se eu não pegasse no material para estudar, eu não conseguia. Eu passava aquele dia sem estudar. Então eu precisava de alguma coisa para me colocar naquela situação, né? Ou para me tirar de uma outra que estava tomando minha atenção. Então, são coisas que a gente faz para a gente tentar aprender, tá, pessoal? Depende de cada um, vai da sua rotina. É difícil, não é fácil, mas tudo que a gente tiver força de vontade, a gente consegue, tá? E no caso do curso de inglês, o nosso, que especialmente, né, que vocês estão acompanhando, é um curso que eu tento deixar o mais leve possível e ao mesmo tempo que traga algum resultado. Mas é o que eu sempre digo, depende muito mais de vocês do que de mim, tá? Para que dê certo, ok? Então fica essas dicas aí por hoje. Qualquer dúvida, se vocês quiserem me procurar, podem me procurar, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.